Com uma oração. Querido amado Pai, Deus de infinita bondade, Deus benigno, Deus poderoso, esteja conosco, Senhor, neste dia que começamos, neste dia de sol, neste dia que promete bênçãos, neste dia que promete oportunidades para exercer as nossas atividades diante de Ti, Senhor. Um dia com novas oportunidades para agradecer por tudo que tivemos até aqui. Agradecer, Senhor, pelo dia que teremos e principalmente pelos dias que virão, Senhor. Queremos que esteja conosco, pedimos que esteja conosco nesses momentos em que vamos fazer esse devocional, nesse momento em que estaremos ouvindo um pouco da sua palavra, refletindo na sua palavra, Senhor, trazendo sentido para a nossa vida e buscando principalmente estar mais próximos de Ti, mais próximos dos irmãos, mais próximos de Cristo, mais próximos, Senhor, da nossa salvação. Nós pedimos também que esteja com todas as pessoas que estão com algum problema, com alguma dificuldade, seja por doença, seja problemas financeiros, qualquer que sejam problemas familiares, Senhor, esteja com cada um, conforta o coração de cada um. Faz, Senhor, que cada um compreenda que isto tudo será passageiro, Senhor. Que nada disto é definitivo. Que nada disto nos tirará do caminho da salvação, Senhor. E por tudo isto nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Cristo, que se sacrificou para cumprir o que estava escrito, se sacrificou para cumprir, para trazer a nossa salvação, mas voltou ao céu, Senhor, e nos aguarda na alegria e na esperança contigo. Em nome dele pedimos e agradecemos. Amém. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida, me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu o louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu o louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus.
Amém. Bom dia a todos. Agradeço a Deus por essa manhã e mais uma vez por esse devocional em Cristo. Vou compartilhar aqui a tela. Aqui eu apertei no errado. Vamos lá. Bom, hoje vamos falar do apóstolo. Você sabe quem ele é? Eu trouxe algumas características pelas quais ele é conhecido. Então, ele é conhecido por resistir a naufrágios, pregar aos gentios, suportar prisões, sofrer preconceito até de irmãos no começo da sua jornada, falar sem medos ou receios sobre Cristo em lugares não amigáveis. E aí tem uma lista enorme de outras coisas que definem quem foi esse apóstolo. Olha o que ele escreve. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. 2 Coríntios 11, 25. Você já sabe quem é, né? E é fantástico, não é? Incrível o que esse homem passou. Mas hoje eu quero falar sobre o grande segredo de Paulo. Às vezes a Bíblia, ela grita, e às vezes a gente não ouve e não vê o que ela está nos dizendo. Você está preparado para conhecer o grande segredo de Paulo, o apóstolo? Aquele que parece incansável, aquele que lutou, que é uma fortaleza, uma rocha? Você está pronto para conhecer o segredo dele? Eu espero que sim. E para isso eu trouxe algumas passagens. E eu gostaria que vocês acompanhassem rapidamente comigo essas passagens que vão revelar o grande segredo de Paulo. A primeira está lá em Colossenses 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, segundo Tessalonicenses 1, versículo 1. Vou parar por aqui rapidinho. Você já ouviu falar das cartas de Paulo? E das de Timóteo? E das de Silvano? Bom, é só dar uma olhada na Bíblia e você vai ver que nem sempre Paulo escreveu sozinho essas cartas, mas nós estamos tão acostumados a chamar de cartas de Paulo, sem falar lá de Romanos, que aparece o Tércio, que provavelmente era o escriba de Paulo. Ele não ajudou a escrever, ele ajudou a digitar, digamos assim, mas até ele aparece. E olha o que acontece lá em Atos 20, versículo 4. E acompanhou até a Ásia, Sópater de Bereia e Gaio de Derbe, e Timóteo e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Atos 20, versículo 4. Peraí, gente, tem mais um pouquinho desse segredo de Paulo. Achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Porto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Atos 18, versículo 2 e versículo 3. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Filemão, capítulo 1, versículo 23 e 24, o único capítulo de Filemão. E aqui Lucas, esse companheiro de Paulo, nada mais é do que aquele médico amado que inclusive escreveu Atos dos Apóstolos e que muitas vezes estava presente com Paulo nesses sofrimentos relatados. Mas espera aí, gente, tem mais. 1 Tessalonicenses 5, 25.
irmãos, orai por nós. E mais um pouquinho lá em Romanos, e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações, por mim a Deus. Romanos 15, versículo 30. Gente, esse é um dos grandes segredos de Paulo. Paulo fez muita coisa e é um grande exemplo para toda a igreja. Mas ele não estava sozinho. Paulo teve diversos companheiros que o ajudaram e que trabalharam junto com ele. O termo grego para cooperador, se a gente pensar no português, é aquele que coopera. O termo grego é aquele que trabalha ao lado. Então, Paulo, durante sua jornada e durante as suas dificuldades, teve muitos cooperadores, teve muitos ajudadores, e teve muitos que foram presos junto com ele, que passaram por tudo aquilo que ele passou, que também sofreram na mão dos judeus, que também foram presos, que também foram açoitados. E mais do que isso, nos momentos em que ele não tinha ninguém ao seu lado, nos momentos em que ele estava sozinho, ele também estava acompanhado. Em várias ocasiões, Paulo diz, orai por nós, ou orai sem cessar, ou use, resumindo tudo isso, a oração em nosso favor. Então esse é um dos grandes segredos do apóstolo Paulo. Ele nunca estava sozinho. Mas às vezes nós somos tão condicionados que esquecemos que muitas das cartas foram escritas com Timóteo ao seu lado, com Silvano. Muitas vezes ele estava acompanhado do próprio Lucas, no começo até por Barnabé, quando os irmãos não quiseram acompanhá-lo, e assim por diante. Silas, que chegou a ser preso com ele, e muitos outros irmãos. Então esse é o grande segredo de Paulo. E quando não estava com alguém do lado, estava com alguém orando por ele. Então eu queria encerrar esse rápido devocional hoje, essa meditação sobre o grande segredo de Paulo, com algumas conclusões. A primeira é essa: Paulo não estava sozinho, fosse presente, fosse em espírito através das orações. O segundo item, eu até roubei um pouquinho do Walter, de uma pregação que ele fez há um tempo atrás, e provavelmente a Dorothy tem naquele caderninho dela, que ela anota tudo, que nós somos a igreja dos uns aos outros. Se você olhar quantas vezes isso aparece dentro do Novo Testamento, e é isso que nós somos. Nós somos também membros de um único corpo. Então, se um sofre, todos sofrem. Se um se alegra, todos se alegram. E se um está querendo sair, ser amputado, nós temos que, como corpo, fazer de tudo para que ele fique junto conosco. Nós somos unidos pelo sangue de Jesus, salvos pela graça. O que isso quer dizer? Que nenhum de nós, inclusive Paulo, não era merecedor. E é isso que nos une. Nós não temos irmãos que são melhores do que os outros. Nós somos todos um único corpo e cada membro tem a sua função. E nas redes sociais hoje em dia, a gente ouve muito falar, vamos compartilhar isso, olha, teve tantos compartilhamentos, isso foi compartilhado por tantas pessoas. E nós, como corpos, como membros uns dos outros, e da mesma forma que Paulo, temos tanto para compartilhar, e eu peguei só algumas coisas, as boas novas, a fé, as necessidades, o amor, as alegrias, as dificuldades, as angústias, da mesma forma que Paulo fazia isso. E quando ele relata isso em muitas cartas, o que ele está fazendo, nada mais, nada menos, que é compartilhar com os santos. E se você procurar, você vai inclusive achar esse termo no Novo Testamento. Então devemos estar juntos nessa caminhada árdua em direção aos céus. Somos unidos por Cristo, com personalidades diferentes, com idades, profissões. Se você olhar, poucas pessoas tinham a mesma profissão que Paulo. Eu peguei esse exemplo de Priscila e do Áquila lá, mas poucas pessoas tinham essa profissão. Então nós somos tão diferentes, mas ao mesmo tempo somos um, unidos por Cristo. Então essa é a reflexão que eu queria deixar hoje, para que a gente nunca esquecesse desse grande segredo de Paulo.
Quando você olha as cartas de Paulo, você vai ver que a maioria delas, Paulo não estava sozinho. E nas que ele estava sozinho, que ele estava preso, ele estava com os irmãos. Que Deus nos abençoe nessa jornada, meus irmãos. E lembrando que nós somos uns aos outros. Que Deus nos abençoe. Amém. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe a esperança que ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe a esperança que ele vai voltar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. E no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Vamos orar, irmãos. Soberano Deus e Pai, Deus poderoso, Deus de poder e graça, Senhor, no nome santo do seu Filho amado, Senhor, mais uma vez, Pai, nos encontramos diante do Senhor, Pai, gratos porque o Senhor nos abençoa, Pai, com esses momentos, com irmãos valorosos, com a igreja, Senhor, da qual nós podemos partilhar, Pai, das nossas dificuldades e também aprender, Pai, e ouvir sobre exemplos como o de hoje, Pai, do apóstolo Paulo, Senhor, que tudo sofreu, Pai, tudo passou, mas aprendeu a viver sempre contente e persistente, Pai, porque o seu foco, o seu objetivo era Cristo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos lembra, Pai, que independente das nossas dificuldades, Cristo está à nossa frente, Senhor. E Ele é o nosso objetivo. E como o próprio apóstolo Paulo disse, né, o que nos separará do amor de Deus? Nada pode nos separar de Cristo, Senhor. Agradecemos, Pai, gratos somos por mais esse dia de vida, a qual o Senhor nos concede, meu Deus, a qual podemos desfrutar da vida, do ar, do sol, de tudo que o Senhor nos propõe, Pai, nessa terra aqui, como seres humanos, meu Deus. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse dia, Senhor, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos mantenha afastados, Pai, desse mal que vem assolando o mundo nesses últimos meses, Senhor, que é esse vírus. E pedimos também que o Senhor proteja os nossos irmãos, Senhor, que têm que sair, que vão para o campo de batalha, que vão para os hospitais trabalharem, ou para outros lugares, Pai, que estão sujeitos a pegar esse vírus. Que o Senhor proteja nossos irmãos, que o Senhor proteja a sua igreja, Pai, e que a sua vontade seja feita acima de toda e qualquer coisa, Pai, independente do que nós quisermos, Senhor.
porque tu sabes o que é melhor para todos nós, Pai, e para a sua igreja. No nome santo de Jesus, Pai, que nós te agradecemos por mais este dia. Amém.